Pois bem, então prosseguindo no curso de Apocalipse, no nosso livro na página 123, e no resumo no nosso material didático, a página 10. Bom, nós concluímos a igreja de Sardes, vamos contextualizar para nós nos lembrarmos, né? Nós concluímos a igreja de Sardes, que eu falei para vocês, que é realmente a igreja que caracteriza a reforma protestante, e essa igreja, exatamente o argumento que eles dizem que não se aplica à reforma protestante, eu mostrei para vocês que, na verdade, o argumento é contrário a eles. O grande sinal dessa carta se aplica à igreja protestante, por quê? Porque é dito que ela tem nome de que vivia, mas estava morta. E Lutero, ele com certeza absoluta, ele não fez uma obra dirigida pelo Espírito de Deus, porque quando ele fez a reforma, ele ainda praticava aquela religião de Baal, de purgatório. Então, com certeza é uma igreja que tem nome de que vive, mas está morta. Então se aplica bem. Bom, então o período da reforma, eu falei para vocês, é mais ou menos 1517. Observe que essa já foi a quinta carta que nós estudamos, tá bom? Vamos lembrar, estudamos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Não, Sardes, o período da reforma. E como que normalmente se interpreta a próxima carta que vem agora, ou seja, a carta que vai substituir essa era de Sardes, né? Ela é a carta a Filadélfia, E até como um resumo para vocês, eu posso já, para vocês poderem entender a história, restam duas cartas. A carta de Filadélfia, como era interpretado, se você pegar, por exemplo, o plano divino através dos séculos, que o missionário Lourenço Ouço escreveu, a CPAD publica, você vai encontrar lá as 7 cartas, exatamente representando a era da igreja, tá ok? E a sexta carta, a carta de Filadélfia, existe um consenso que representa a igreja que recebeu liberdade para pregar, que é essa que nós vamos falar agora, a igreja dos anos 1800. Porque esse período, 1700, 1800, a liberdade foi acontecendo aos poucos na Europa, né? A liberdade, entenda, as igrejas que só batizam adultos só passam a ter liberdade para pregar o evangelho nos anos 1800, 1840, é quando o último país da Europa encerra a Inquisição, que é a Espanha, 1840. Mas tinha alguns outros países que já estavam dando liberdade às igrejas que só batizavam adultos. Os Estados Unidos e a França, desde os anos 1790, que eles colocaram como lei, ninguém poderá ser molestado por sua fé, ok? Isso porque aconteciam ainda algumas mortes, como a história das bruxas de Salem, que eu vou contar para vocês aqui durante a aula, que foram protestantes matando igrejas que não batizavam recém-nascido. Essa é uma parte importante da história, né? Que é uma parte que hoje os historiadores provam, os documentos mostram que é a verdade, e essa verdade ela esclarece para a humanidade quem é o povo de Deus, né? Bom, então essa igreja de Filadélfia, ela começa nesses anos 1700 e 1800, que é o período 1700, a Inglaterra e a Holanda, por exemplo, já não perseguiam mais, tá ok? Foram um dos primeiros países a dar realmente liberdade. A Suécia, ela também não perseguia, tanto que é um dos países que a igreja cristã vai se desenvolver, tanto que a Assembleia de Deus, ela resulta da igreja anabatista sueca, tá ok? Então, esses países, o evangelho até se desenvolveu primeiro porque acabou a perseguição primeiro, tá ok? Pois bem, então, na página 123, vamos começar a estudar sobre essa carta à Igreja de Filadélfia. O número 3.7.1, eu já coloco aí, a era da Igreja de Filadélfia. Qual é essa era, tá ok? Esse período, que eu fiz um resumo para vocês agora.
Então, e vamos detalhar, né? Eu coloquei, representa a igreja missionária, que recebe permissão para pregar o evangelho. Uma das características que nós vamos ver uma das simbologias que Jesus Cristo disse, né? Eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O que é essa porta? Ela é interpretada como o período das missões que os anabatistas começaram a fazer. Nunca existiu missões de igreja protestante, né, e católica. Era tudo, eles iam com um governo num sistema de poder. Pregar o evangelho mesmo, quem faz são os anabatistas. Tanto que a história comprova, eles eram mortos por eles pregarem o evangelho. A Igreja Católica, principalmente os pregadores que receberam o nome de lollardos, que eram anabatistas pregando pela Europa nos anos 1200, 1300, 1400, antes da Reforma eles pregaram pelo menos por uns 300 anos, eles eram caçados implacavelmente pela Igreja Católica. E depois eles acabam sendo caçados também pelos protestantes. Tá bom? Então, quando chegam os anos 1700, se você for estudar esse período das missões, quem gosta de missão, você vai encontrar histórias assim, por exemplo, grupos de anabatistas, tá bom? Que eles começaram a orar, vamos fazer uma oração ininterrupta agora, vamos começar a orar, mas vamos orar durante alguns dias, porque eles começaram a ter liberdade para pregar o evangelho, né? Principalmente na Inglaterra, e em alguns outros países da Europa, né, começaram a ter liberdade. E esse grupo, chamado morávios, eles eram anabatistas. Se você for assistir aula com um protestante, eu não sei se ele está mentindo ou se ele realmente não sabe. Ele trata os morávios como protestantes. Eu acho que realmente eles não sabem, porque eles pensam que a Assembleia de Deus é protestante, né? A maioria dos protestantes pensam isso. Eu já vi protestante, né, debatendo, ele até discorda dessa teoria que eu explico para vocês, que é chamada de sucessionismo na história, ou seja, existia uma sucessão de igrejas fora da Igreja Católica, com certeza absoluta. Quem é cristão e quer defender a igreja, ele vai seguir com certeza essa linha que eu estou falando para vocês. E essas igrejas, né, que bom, elas combinam com a doutrina das Assembleias de Deus, tá bom? Livre-arbítrio, não ter sinal da cruz, só batizar adultos. Em muitos casos delas, muitas igrejas pentecostais, como os novacianos, os valdenses, então tem muito da Assembleia de Deus nessas igrejas que existiam fora da Igreja Católica. E todo cristão de verdade, ele não quer fazer parte da história da Igreja Católica. Ele não quer dizer para o mundo que a Igreja Católica era realmente a Igreja de Jesus. As coisas que ela fez foram erros dos homens que Jesus colocou aqui na terra para governar a sua igreja. Mas mesmo Jesus dizendo que essa igreja seria coluna e firmeza da verdade, tá bom? Ou outro momento, Jesus dizer que ela é a luz do mundo, como ovelha no meio de lobos, nada disso se aplica à igreja católica, tá bom? Mas se aplica às igrejas anabatistas, porque as igrejas que só batizavam adultos, elas foram caçadas, e isso nós provamos através de documentos. Desde o ano 413, através de documentos, elas eram caçadas e proibidas de existir. Igreja que só batizava adulto tem documentos dizendo que elas não podiam mais existir. Então, essa é uma questão realmente que é indiscutível, tá ok? Bom, um exemplo de missões, eu falei essa que eles oraram por 100 anos, e, por exemplo, tem um caso, a Inglaterra, ela tinha muitas colônias, na Austrália, na Índia, tá bom? E tem exemplo de protestantes pregando o evangelho, não sei se foi nessa aula que eu contei, acho que foi na aula de História da Igreja, segunda-feira, né, que os protestantes, eles iam com o governo. Então, a Inglaterra, ela dominou a Índia, né? A Índia, por muito tempo, tem até a história de Mahatma Gandhi, que ele iniciou um protesto que conseguiu tirar a Inglaterra da Índia, tá ok?
E diz a história que aquele governo inglês que estava oprimindo a Índia, os protestantes iam com eles, porque a igreja protestante sempre foi ligada ao Estado. Deixou de ser porque o Estado chegou um momento que disse para eles, olha, não queremos nenhuma ligação com vocês. Mas eles nasceram, né, com pessoas ligadas ao Estado. Nasceu entre políticos. É como se o governador do Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro, resolvessem fundar igrejas. Né? O protestantismo, ele é exatamente isso. Tá ok? Pois bem, então eles ligados ao Estado. Quando eles foram evangelizar Mahatma Gandhi, diz a história que Mahatma Gandhi ele tinha estudado, né, na Inglaterra, era um homem bem preparado. O que ele fez? Ele citou palavras de Jesus e no final ele falou para ele assim, olha, eu gosto do Jesus da Bíblia, mas o Cristo da Bíblia, mas o Cristo de vocês eu não gosto, tá bom? Bom, isso aí é a evangelização protestante, né? Como é que eles iam receber uma palavra de um povo que oprimia eles? Não tinha como. O calvinismo na Holanda, estudem, por favor, a história lá daquele sistema de supremacia racial lá na África do Sul, o apartheid. Estuda sobre ele que você vai ver quem é que defendia aquela doutrina de que aquela raça era inferior. Eram os calvinistas, eram os protestantes. A igreja calvinista, ela dominou a Holanda. Eu recomendo vocês que assistam a aula de segunda-feira que eu faço de história da igreja, porque eu vou contar a história como o calvinismo dominou a Holanda e o calvinismo junto com o governo holandês, ele ocupou espaços no mundo, também o calvinismo com o governo francês, tá ok? Calvino chegou a enviar espias para poder invadir a Baía de Guanabara, isso foi planejado por Calvino, isso tudo, eles eram políticos, a história comprova, né? Eles não tinham nada de cristãos, eles eram políticos, e políticos, infelizmente, da pior espécie, porque eles matavam outros cristãos, tanto Lutero quanto Calvino, tá bom? Então, como é que o indiano ia receber uma palavra de Jesus vindo do seu opressor? Mas, por outro lado, tem história de anabatistas. Se vocês estudarem a história desses moravianos, esses anabatistas moravianos, eles têm história deles assim, que eles chegaram para um inglês muito rico, e as pessoas iam lá para o porto para poder trabalhar. Olha, eu quero trabalhar no local tal. Ele falou, não tem vaga, por enquanto não tem nada. Ele falou assim, não, mas nós vamos de graça. Nós vamos de graça. Nós temos oferta aqui, nós vamos pregar o evangelho lá, nesse local. Ele falou, rapaz, lá não tem tempo para pregar o evangelho, não. Lá é todo mundo escravo, lá só tem escravo, o que vocês vão fazer lá? Irmãos, sabe o que esses dois anabatistas fizeram? Eles falaram o seguinte, olha, nós nos tornamos teu escravo, nós nos vendemos para você, só com uma condição, você nos leva para lá e não pode nos proibir de pregar o evangelho. Emocionante isso, né, irmãos? Mas histórias assim espetaculares que os moravianos fizeram. E eles falaram assim, dois outros, olha, vocês vão pregar para os esquimós. E mandaram missionários para o mundo todo. Vocês podem ter certeza que muito do que nós temos hoje do evangelho no mundo, tá ok? E eles mandaram para a China, para a Rússia, para o mundo todo, irmãos. Porque eles viviam sob perseguição. Quando eles tiveram liberdade, eles mandaram missionários para o mundo todo. Eles mandaram missionários para o mundo todo. Então, é um grande exemplo para nós estudarmos, tá ok? Pois bem, o número 3.7.2, bom, acabou que eu não concluí a história, né? Mas só o que o homem fez, ele aceitou, né? Um empresário lá precisando de escravo e nunca mais se ouviu falar naqueles dois servos de Deus, porque eles foram para a Índia para poder trabalhar como escravo lá, mas só para ter a liberdade, o direito de pregar o evangelho naqueles lugares. Porque o que eles estavam vendo, por exemplo, a Índia, então, ela não tinha praticamente nada de evangelho.
Teve algumas regiões do mundo, como a Índia, que realmente o evangelho... Existia lá uma igreja católica, como existe até hoje, que vocês sabem como é a igreja católica, vai aqui na Bahia, né? Então tem o culto local e eles fazem até culto dentro da igreja católica. Isso que acontece aqui na Bahia, isso é normal no mundo todo, irmãos. Os mexicanos que vão prestar culto à religião antiga dos astecas, eles vão na igreja católica, isso é verdade mesmo. Então, e na Índia também era assim, e talvez a Índia seja um dos piores lugares, tá bom? Então, ninguém sabe o que aconteceu depois com esses moços, né? Eu, pelo menos, não vi notícia, mas e tem uma grande quantidade de história de missionários assim. Não? Pessoas que vieram para a América, porque a Inglaterra começou a dar liberdade, pessoas que vieram para a América compravam assim a passagem para vir para cá. Eles queriam um local isolado para eles viverem plantando e comendo e pregando o evangelho que tivesse sem ninguém incomodar eles, porque na Europa sempre aparecia. Mas acaba que nos Estados Unidos vão aparecer alguns casos também. Os protestantes vão acabar perseguindo eles. Mas tem muita história bonita. Então, e onde eles vão pregando o evangelho. Eu via isso com a Assembleia de Deus, né? O que eles falavam era, onde você chegar, a tua casa se torna uma igreja. Era um tempo interessante. Hoje é difícil fazer isso, né? Mas o meu pai, onde o meu pai chegava, a casa dele virava uma igreja. Tem uma igreja ali no Morro do Ouro Preto, no Meia, a igreja começou na casa do meu pai. Então, todo cristão, onde você for, meu irmão, começa o culto, procura uma Assembleia de Deus perto. Meu pai aqui no Rio de Janeiro se filiou à Assembleia de Deus de Madureira, né? E na época era uma igreja, né? Sem os problemas que tem hoje, e a casa dele se tornou um ponto de pregação. E depois se tornou uma congregação. E hoje é uma grande igreja. Foi assim que a Assembleia de Deus cresceu. Porque a partir desse período que eu estou falando para vocês, eles começam a ter liberdade para pregar o evangelho. E mesmo assim, se vocês estudarem, por exemplo, a história daquela casa de oração, por que ela não se chama igreja alguma coisa? Porque em muitos países não podia ter o registro igreja. Tá bom? Era só a igreja estatal podia ser chamado de igreja, fosse ela protestante ou católica, o país que fosse. Então, teve igrejas anabatistas, a casa de oração é uma igreja anabatista. Ok? Nós vamos estudar a história dela. E a história de missionários que vieram aqui para o Brasil. O homem andou aqui pelo interior do Rio de Janeiro, Minas Gerais, tudo pregando o evangelho nessas regiões, na década, no início do século XX, e até no final do século XIX. Então, a Casa de Oração, por exemplo, é uma das igrejas anabatistas, uma das primeiras igrejas anabatistas a chegar aqui no Brasil. Bom, na página 124, eu coloquei aí número 3.7.2, os Estados Unidos e os anabatistas. Bom, eu comento, em 15 de novembro de 1791, a primeira emenda da Constituição americana dizia: o Congresso passa a ser impedido de estabelecer uma religião oficial ou dar preferência a uma dada religião, proibir o livre exercício da religião, limitar a liberdade de expressão, limitar a liberdade de imprensa, limitar o direito de livre associação pacífica, limitar o direito de fazer petições ao governo com o intuito de reparar agravos. Bom, o que ele está fazendo aqui com essa parte das leis que eu separei, né? Eles estão dando fim à perseguição. Como eu disse para vocês, a história das bruxas de Salém, se você pesquisar, ler sobre essa história, você vai ver que teve um pastor anabatista que morreu lá como bruxo. Na verdade, essa história de bruxas, isso aí a Igreja Católica inventou e a Igreja Protestante assumiu para poder matar a verdadeira Igreja de Jesus. Eles inventaram essa história para matar igrejas anabatistas. E essa história das bruxas de Salém é a mais famosa. Por quê?
porque lá nos Estados Unidos existia uma certa liberdade. E o que aconteceu? Tinha um judeu assistindo, a execução era feita em praça pública. E diz a história que o irmão, o pastor, que nessa época já eram chamados de batistas, né? Era na Batista. Ele fez um sermão no lugar de morte, ele fez um sermão maravilhoso, cheio da graça de Deus, e o povo falando para o representante da igreja protestante: vocês vão matar o pastor, nós conhecemos ele, só porque ele não batiza criança. Aí o líder protestante disse: ele não é um pastor autorizado. Por que ele não era um pastor autorizado? Porque ele não tinha nenhuma ligação com a igreja estatal da Inglaterra. E mesmo a Inglaterra já sendo de uma certa maneira tolerante, mas eles inventaram aquela história de bruxaria, mas na verdade a intenção era matar uma igreja verdadeira. Eu não tenho dúvida mais nenhuma na história do que eu afirmo para vocês, que a igreja protestante e a igreja católica, elas são aliadas do mal para perseguir a igreja cristã na história, porque é o que eu vejo, é o que a história comprova. Não tem como. Eles vão pegar esse vídeo, as coisas que eu escrevo, eles vão virar o mundo de cabeça para baixo, eles vão comprovar que, se você segue as palavras de Jesus, a igreja dele, na história, tem que ter sido uma igreja que tenha glorificado a glória de Deus, tenha exaltado a Deus. Mas se você olhar para a história pelos olhos da Igreja Católica, não tem como você falar isso, você vai estar mentindo. E aí eu cito como exemplo o homem que foi falar a verdade. Eu li para vocês ele em algumas aulas anteriores, eu repito agora, um puritano que em 1969 ele fez um discurso, o título do discurso era "Podemos aprender com a verdade?", na reunião dos puritanos, o que seria o melhor do protestantismo, né? Os puritanos. Tá bom? E ele começou aquele discurso com uma frase horrível, que é célebre entre eles. Tá bom? Já vi diversos protestantes contando e citando essa frase dele, porque ele falou: talvez nada tenha envergonhado mais a glória de Deus do que a história do seu povo na igreja. Por que ele fala que a igreja envergonhou a glória de Deus? Porque ele morreu pensando, tá bom? Pensava que a igreja católica era a igreja de Jesus. Essa era a questão. Aí ele olhando, a igreja católica queimava pessoas. Então, você vai tolerar isso como algo normal? Não pode ser normal, tá bom? Mas principalmente, quem ela matava? Ela matava igrejas anabatistas, só que ele nunca olhou para isso, porque a igreja católica chamava essas igrejas de hereges e dizia que os hereges deveriam ser mortos. E qual era a heresia deles? Não batizar recém-nascido. Tá bom? Então, eles inventaram essa história de bruxaria para poder continuar matando os anabatistas, porque tinham países da Europa que estavam se negando a deixar executar os seus cidadãos. Um país muito comum é a Morávia, né? Lembra dos moravianos que eu falei para vocês? Porque se desenvolveu uma grande igreja naquela região, porque nós sabemos que lá nos anos 1400, antes da Reforma, a Europa em geral adotou a Inquisição Católica, mas na região da Morávia, da República Tcheca, eles não adotaram a Inquisição Católica. O príncipe não deixava matar os cidadãos. Então se desenvolveram muito os anabatistas. E a Igreja Católica ameaçava, né? Porque eles tinham um exército. Tá bom? Eles ameaçavam. Então a Morávia foi uma região que se desenvolveu muito. Ok? Pois bem, então, além dos Estados Unidos, né, ter proclamado essas leis da liberdade, bom, aqui eu tenho que alertar vocês sobre uma coisa importante, né? Botar um parênteses na aula e vou falar o seguinte: talvez vocês vão acabar ouvindo um maçom dizer que nós cristãos devemos ser amigos deles, porque eles dizem: quem foi que organizou essa lei americana para acabar com a perseguição? Aí, historicamente, né, todo historiador vai dizer, foi a maçonaria. A maçonaria
ela dirigiu a independência americana e ela dirigiu também a Revolução Francesa, ambas dirigidas pela maçonaria. Todos os historiadores falam isso. E agora nós vamos ler da Revolução Francesa, a Revolução Francesa, que também foi feita pela maçonaria, como eu disse. Então o maçom fica dizendo que nós temos que ser amigo dele por eles terem acabado com a perseguição às igrejas evangélicas. Bom, eu falo que eu sei por que eles influenciaram. Realmente, historicamente, eles pediram essa liberdade, né? Sempre combateram a Igreja Católica e pediram essa liberdade. Bom, em primeiro lugar, quando que eles pedem isso? 1790, né? A Revolução Francesa, 1790, a independência dos Estados Unidos, está acontecendo nessa época, 1790. Quando nós vamos estudar pela Europa, como eu tinha dito para vocês, diversos países eles já estavam dando autonomia para a verdadeira Igreja de Jesus, que eram os anabatistas. Então, o que o satanismo maçônico viu que ele tinha que fazer? Ele tinha que começar a se dizer a favor da liberdade, né, e investir, como nós sabemos que eles investiram. Se você pesquisar na história, eu já falei para vocês daquele livro Centelha em Restolho Seco, Rastro de Sangue, o Rastro Maçônico. Ali conta a história que os batistas ficam perguntando por que o satanismo maçônico investia em algumas igrejas batistas. Eu respondo para eles. É porque essas igrejas batistas, elas são calvinistas. Ou seja, são protestantes. E o protestantismo e a maçonaria sempre andaram juntas. O primeiro estatuto da maçonaria foi organizado por 3 pastores calvinistas. Então, isso, assim, na história não tem dúvida. O protestantismo ele é um ramo da maçonaria. Não tem dúvida disso na história. E o que ocorre? Então, eles começaram a defender essa liberdade, não? Mas eu ainda tenho um segundo motivo para nós vigiarmos, né? Porque, na verdade, o método da maçonaria é diferente do método da Igreja Católica. Tá bom? O método da Igreja Católica era matar para a igreja não sobreviver. E foi isso que ela fez desde o começo, proibir a existência. Bom, a maçonaria ela já vem dominar o mundo num período que o mundo não estava mais aceitando matar. Então, qual é o método da maçonaria? É corromper. Por isso que eles investem em igrejas. Tá bom? Por isso que eles investem em igrejas. Infelizmente, tem muitas pessoas sendo enganadas, né? Tem muitas pessoas sendo enganadas. Mas lembre-se que essa instituição ela é gnóstica, ela prega que o nosso Deus que criou Adão e Eva, que criou o mundo, ela prega que o nosso Deus é um Deus mau, que ele atrapalhou Adão e Eva a obterem conhecimento. É isso que eles pregam, uma coisa inaceitável. E tudo que eles forem falar de Deus, eles dizem que Jesus, na verdade, não era filho desse Deus do Antigo Testamento. Que confusão é essa? Como é que um cristão pode estar lá? Estou falando em questão doutrinária, né? Você já não pode aceitar. E sem contar que eles têm uma divindade acima de todas as divindades de quem chega lá. Então, isso é inaceitável, né? Bom, então a Revolução Francesa e os anabatistas. Eu comento aí, a Assembleia Nacional Constituinte Francesa, estabelecida após a Revolução, 5 de maio de 1789 a 9 de novembro de 1799, aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabelecia o princípio de que todos os homens nascem iguais e permanecem livres com iguais direitos. Nenhum homem poderá ser molestado por suas opiniões, mesmo as religiosas. Bom, eu coloquei aí no livro, vamos dizer, diversos artigos deles, né? Vamos para vocês poderem ler depois, mas principalmente esse artigo aqui. Porque o que a Revolução Francesa, o que ela faz? Ela acaba com a perseguição na França. Tá bom? Ela acaba com a perseguição na França. Mas o que vai acontecer depois? A França se desenvolve, Napoleão começa a dominar a Europa
E diz que o maligno Napoleão, ele fez uma coisa boa, sabia? Né? Que todo país que ele dominava, ele levava esse ideal da Revolução Francesa. Então, o que tinha que acabar? A perseguição. A perseguição aos judeus e aos anabatistas, na França e na Europa praticamente em geral, ela tem realmente um baque quando? Nesse período, 1790, e vai acabando aos poucos. Como eu disse, a Espanha, ela só vai acabar em 1840, uns 50, 40 anos depois, tá ok? Mas a maioria dos países, com a Revolução Francesa e o tempo que Napoleão dominou alguns países, como Itália, até Portugal mesmo, os reis de Portugal tiveram que fugir aqui para o Brasil, né? Então, onde Napoleão dominou na Europa, ele levou esse ideal. Então, acredite, esse foi o fim da perseguição às igrejas anabatistas. A Inglaterra já tinha dado liberdade, já não estava matando mais. Tá bom? No máximo aprisionava em alguns casos, mas já não tinha mais perseguição na Inglaterra. O cristianismo era totalmente tolerado, tá bom? O anabatismo, tá ok? E outros países da Holanda também já tinha dado liberdade. Ok? Eu coloquei aí também na página 127 até o desenho lá de todos os artigos da Revolução Francesa. E no próximo tópico, 3.7.4, eu coloquei até uma coisa interessante aí para vocês, né? Eu comento, depois dos Estados Unidos e da França, o Brasil também deu um passo importante para a liberdade religiosa. Os proclamadores da República eram ligados a uma seita denominada a Igreja do Grande Ser. É uma seita que existe até hoje, irmãos. No Brasil existe essa seita, né? A Igreja do Grande Ser. O lema Ordem e Progresso de nossa bandeira foi inspirada na mensagem do fundador da seita, denominado Augusto Comte. Né? Você já deve ter ouvido falar em Augusto Comte, ele é um sociólogo famoso, né? Que era também um grande sociólogo e organizador do movimento chamado positivismo. Se você for na internet e procurar a Igreja do Grande Ser, aí você procura, vai lá em imagens, você vai encontrar até o símbolo dessa igreja. Você vai encontrar até o símbolo dessa igreja. E lá você vai encontrar escrito Ordem e Progresso. O Ordem e Progresso da bandeira do Brasil, ele foi fundado, né, no lema dessa igreja, que é, na verdade, um movimento político da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, vamos dizer, que vai inventar, vamos dizer, essa religião. Eles querem criar uma outra religião. E a proposta deles, lembre-se que a esquerda nasce aqui, né, na Revolução Francesa, a proposta deles era acabar com o cristianismo. Até hoje, alguém tem que explicar para a esquerda que eles combatem o cristianismo errado. O cristianismo errado, né? Até estranha a frase, mas vamos tentar corrigir. A esquerda, a Revolução Francesa, por que ela colocou essa lei ninguém poderá ser molestado por sua fé? Porque eles viam pessoas sendo queimadas pela Europa. E como eu disse, em alguns países vai continuar. A Espanha só vai acabar em 1840. Eles viam pessoas sendo queimadas mesmo. Aqui no Brasil mesmo teve pessoas sendo mortas. Inclusive os protestantes mataram pessoas no Brasil, aqui também, a Inquisição Protestante. O Papa Francisco, se você for na internet pesquisar, Papa Francisco beatificou 18 brasileiros que foram mortos pelos calvinistas. Pesquisa isso na internet, você vai encontrar. Foram 18 a Inquisição Protestante no Rio Grande do Norte. Os calvinistas mataram 18 brasileiros lá, o Papa Francisco, e esses brasileiros seriam o quê? Seriam católicos. Os protestantes invadiram aqui, né, a região norte do Brasil, São Luís, no Maranhão, Pernambuco mesmo, teve invasão de holandeses, de franceses. Eles eram calvinistas. Calvinismo, irmãos, é inacreditável que essa coisa engane as pessoas. Calvinismo é um movimento político. É um movimento político.
Então, eles tiveram que realmente matar essas pessoas. Você pesquisando, ou depois eu coloco lá no grupo para vocês. E agora uma coisa interessante, irmãos. Como eu disse, a maçonaria ela fica dizendo isso, que nós teríamos que sermos simpáticos a ela. Não tem simpatia nenhuma, né? A doutrina que ela prega é irreconciliável, não tem como, né, conciliar com o cristianismo. Ok? Mas você veja como realmente esse misticismo que eles fizeram, né? Esse grupo dessa igreja do grande ser. Quem está com o livro eu coloquei na página 129, mas eu posso também explicar e você vai entender se você tiver sem o livro. Se você olhar para a bandeira do Brasil, você vai ver um conjunto de estrelas ali. O que são aquelas estrelas? No dia que foi proclamada a República, no horário que foi proclamada a República, o que eles fizeram? Eles pediram os astrônomos, tá bom? Astrônomos, cientistas, né? Para que eles desenhassem na nossa bandeira como as estrelas estavam posicionadas no céu no momento que foi assinada a proclamação da República. Bom, quem estava criando isso também eram maçons, né? A maçonaria veio da Holanda para cá, diz até que de Portugal também, porque a maçonaria ela era ligada aos antigos templários, né? E Pedro Álvares Cabral, por exemplo, era também dos templários que nos dias dos anos 1500 se chamava Ordem de Cristo. Então é tudo uma coisa só, Então eles pediram para que desenhasse as estrelas. Aí é interessante, se você conhecer alguém que faz a bandeira de verdade, você vai ver que tem uma regra. A bandeira do Brasil, aquelas estrelas não são qualquer posição. Se você olhar para a bandeira do Brasil e olhar para as estrelas no céu, você vai ver que as estrelas não estão na mesma posição na bandeira do Brasil. Por que eles fizeram isso? Diz a história, então, que os astrônomos trouxeram, olha, as estrelas estavam nessa posição aqui, vamos pintar elas, então, na bandeira do Brasil? Eles falaram, só que você não vai pintar ela nessa posição que nós vemos. Essa é a posição que nós aqui da Terra vemos essas estrelas. Agora pense, se lá no universo tivesse um ser, um grande ser, olhando aqui para a Terra no momento que tivesse sendo assinada essa proclamação da República do Brasil, e que diz que o Brasil a religião será separada do Estado. Essa é uma das razões desse país ser abençoado. Estão tentando amaldiçoar ele, estão amaldiçoando ele, mas ele é muito abençoado, né? Então, o que ocorre? Foi uma das coisas colocada como lei. Mas eles, por fazerem parte dessa igreja, eles pregavam um ser que eles chamavam de o grande ser. Então, por isso é que as estrelas estão de maneira invertida, tá bom? Nós olhamos a estrela de uma maneira, só que ele fala como se tivesse um ser olhando, então ele veria a estrela em outra posição, como estivesse olhando por trás delas. É por isso que tem essa mudança, né? Então, a religião perseguiu o Brasil, a maçonaria, ela veio perseguindo o Brasil, e aqui vocês podem ver, é só procurar o fundador da Igreja Presbiteriana. Então, você vai encontrar o fundador da Igreja Presbiteriana é a maçonaria. Isso não existe dúvida, todos os presbiterianos sabem disso. Da Igreja Batista Calvinista, todas as igrejas protestantes, elas sempre andaram abraçadas com a maçonaria. Na verdade, o protestantismo, falo sem sombra de dúvida, pelo conhecimento que eu tenho da história e de doutrina, o protestantismo é simplesmente um movimento da maçonaria. Bom, o número 3.8.1, na página 130 e na página 12 do nosso resumo. Pus diante de ti uma porta aberta. Bom, o que é essa porta aberta? É a porta das missões, como eu disse para vocês. O evangelho, ele assim, nunca teve paz no mundo, ok? Ele foi perseguido pelos judeus, depois pelo paganismo romano, depois pela Igreja Católica, depois pela Igreja Católica e Igreja Protestante. Quando essas igrejas pararam de perseguir, 1800,
que vai acontecer no século XX? O comunismo e o islamismo vão desenvolver uma ira contra o cristianismo, ok? De maneira que os cristãos não vão ter liberdade nesses países. E hoje, lembre-se, poxa, a China é 1 bilhão e 400 milhões. Só se contar China e Índia, já vão aí quase metade da população da Terra. Já fica perto de 4 bilhões, o que somam, né, China e Índia. Se for juntar os países muçulmanos, praticamente metade da população da Terra hoje, os cristãos não têm liberdade. Bom, alguma coisa vai acontecer no mundo. Bom, essa porta aberta, então, nós dizemos que é a porta das missões, porque, pelo menos na Europa, e onde estava a Inglaterra foi um dos primeiros países a defender o fim da escravidão, ok? Foi um dos primeiros países a defender o fim da escravidão. E a Inglaterra também tinha sido um dos primeiros países a dar liberdade aos cristãos. E essa é uma das razões também de ser um país abençoado, tá ok? Tem seus defeitos, que ainda é ligado ao protestantismo, mas a atitude que eles tiveram em relação aos anabatistas e aos judeus, porque a Inglaterra e a Holanda, eles respeitaram os dois. Tanto que vocês conhecem aquela história que alguns judeus foram expulsos aqui com medo da Inquisição, fugiram e acabou que o navio deles foi parar na América do Norte e eles acabaram dando início a Nova York. Tá bom? Porque quando a Holanda calvinista ela dominou, no caso, partes do Nordeste, tá bom? Eles deram liberdade aos judeus. Os judeus viajavam normalmente para cá. Okay? Então, essa atitude também com os judeus e com os anabatistas, que eles não, pelo menos lá na Europa, eles não podiam mais matar. Na Holanda, a Holanda acabou com a matança dos anabatistas, lembrando que foi o primeiro país, né? Eu vou contar a história para vocês, talvez semana que vem, né? De uma irmã que foi enterrada viva pelos protestantes calvinistas, pelos católicos, quando eles dominavam a Holanda. Aí depois os calvinistas dominam. Foram os católicos. Então, quando os calvinistas dominam lá, a Holanda já tinha proibido, isso próximo do ano 1560, já tinha proibido matar. A irmã foi enterrada viva. Bom, o número 3.8.2 diz que tendo pouca força, né, então ela... Diz, Jesus se apresenta com esse título, aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Tá bom? Então diz, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, é realmente o período da Igreja das Missões. Então, a igreja, ela pregou o evangelho mesmo sob risco de morte. E nós temos muita história, só ler a história dos Lollardos é um dos nomes mais comuns aos pregadores anabatistas da Europa. Ok? Pois bem, o número 3.9.1. Bom, os da sinagoga de Satanás, irmãos, olha o que vai ser dito nesse versículo. Capítulo 9, versículo 1. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, Apocalipse 3:9, tá ok? Quem está acompanhando pela Bíblia. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Observe, irmãos, que coisa interessante. Nesse período, surgiram duas seitas, as duas ligadas à maçonaria, a Testemunha de Jeová e os Adventistas do Sétimo Dia. Ambos se dizendo, vamos dizer, herdeiros daquele simbolismo judaico. Então, veja como se aplicam. Então, aí diz que eles são da sinagoga de Satanás, ou seja, se dizem judeus, mas não são. E vocês conhecem o exemplo, né, por exemplo, da Adventista do Sétimo Dia? Vou contar a história, como é realmente a maçonaria, o satanismo maçônico, que ele persegue mesmo.
e persegue como? A perseguição doutrinária para corromper. Então vocês vejam, em 1815, um assumido maçom, ou seja, um assumido satanista, Guilherme Miller, ele disse que começou a ter revelações sobre a volta de Jesus. Tá bom? Começou a ter revelações sobre a volta de Jesus e marcou a volta de Jesus e começou a pregar a volta de Jesus. Aí, 16 anos depois, ele servindo na maçonaria, já em 1831, o que ele faz? Ele resolve abandonar o satanismo maçônico. Ele fala, não, vou abandonar essa coisa porque Jesus está voltando. Você veja como os falsos profetas são enganados por Satanás, né? Porque era para ele pensar. Ele começou a ter essas revelações servindo ao demônio. Aí, em 1831, ele resolve abandonar a maçonaria porque ele viu que Jesus estava às portas, segundo o cálculo dele. É claro que o inimigo enganou ele, né? Ele fez o cálculo errado para 1843, depois marcou para 1844. Mas o significativo aí é você ver, o homem ele servia na maçonaria. Então aquilo ali foi algo planejado. Na maçonaria estão os gnósticos, que são aqueles que realmente trabalham, né, de forma intelectual para corromper o verdadeiro cristianismo. O gnosticismo está fazendo isso desde o princípio. Nós vemos isso na história. Tá bom? Então tudo isso daí pode acreditar. É o movimento do gnosticismo. E vocês sabem que o gnosticismo ele é, na escatologia, ligado diretamente ao anticristo. Eu falei para vocês lá na aula introdutória, quando João fala do anticristo, e diz que o espírito do anticristo já estava no mundo, todo o contexto que João está falando, isso aí vocês podem ler qualquer livro de escatologia, ele vai falar isso, sobre o gnosticismo, o anticristo na epístola de João. Eles dizem, João está falando do gnosticismo, porque no contexto ele está falando do gnosticismo. Aquele que nega o filho e o pai. Então ele está falando do gnosticismo. E o gnosticismo ele nega isso, porque ele diz que Jesus não é filho daquele Deus do Antigo Testamento. Ele não foi gerado por um milagre por aquele Deus do Antigo Testamento, não. Ele diz que o pai de Jesus é outro Deus, né? Então, existe um consenso, vou chamar de um consenso, que ali ele está tratando do gnosticismo. E é o gnosticismo que está por trás disso tudo. Foi o gnosticismo, eu conheço a história, eu sei o nome do gnóstico, não me lembro de cabeça agora, mas foi um gnóstico companheiro de Constantino, né, que, vamos dizer, conseguiu colocar lá na igreja de Roma os livros apócrifos que defendiam o culto aos mortos. Essa era uma doutrina gnóstica. Eu já falei para vocês, talvez em outra aula, talvez tenha alguém aqui que não tenha ouvido, mas assim, a influência do gnosticismo na Igreja Católica é muito clara. Além do purgatório, tem até um irmão que lançou um livro muito interessante, né? O Calvinismo e Gnosticismo, e é verdade, mas eu sempre falei isso, o calvinismo é a doutrina que os pagãos pregavam, que os deuses determinam tudo. E os gnósticos também pregavam isso. Então, o gnosticismo colocou o purgatório, ele colocou o culto a Deus, a mãe, ele colocou, e, vamos dizer, coloca a doutrina da salvação também, da predestinação, e tem alguns exemplos na história. Por exemplo, se você pegar aquela peça de Michelangelo chamada Pietà, você vai ver Jesus, né, caído morto no colo de Maria. Aí todo mundo pensa que é Maria, mãe de Jesus, né? Mas na verdade não é. Segundo o gnosticismo, Jesus tinha uma esposa, amante, uma mulher, que era Maria Madalena. E aqui você pode olhar naquela peça, porque é Maria Madalena, porque se fosse Maria, mãe de Jesus, Jesus tinha 33 anos, Maria estaria com 53 anos, por exemplo, ou 50. Mas quando você olha para aquela mulher, tem rosto de 25 anos, 20 anos. Esse é um exemplo de gnosticismo no catolicismo.
Outro exemplo, o gnosticismo não diz que o Deus que criou Adão é um Deus mau. Então, se você for lá na Capela Sistina, bater uma foto, procurar na internet, o que você vai encontrar? Quando Deus está criando Adão, todo mundo vê aquela foto de Deus tocando Adão com a sua mão direita, né? Mas olha para o braço esquerdo de Deus, ele está abraçado com uma mulher. E a mão esquerda de Deus parece a mão de um bruxo. Por quê? Porque o gnosticismo dizia que o Deus que criou Adão é um Deus mau. E dizia que ele tinha um lado feminino, por isso uma mulher ali, que é Sofia. Aquilo ali é gnosticismo puro. E tem agora, se você procurar, auditório papal em forma de serpente. Eles fizeram na década de 60 um auditório que você entra na boca da serpente, o Papa entra lá entre as presas da serpente, se apresentando como a voz da serpente nesse mundo. Por quê? Porque no gnosticismo, a serpente lá no Éden, ela queria ajudar Adão e Eva a obterem o conhecimento, a obterem a gnose. E o Deus que criou Adão teria atrapalhado, né? Então, é isso, por isso que o Papa se apresenta lá no auditório, né, apresentando uma serpente, tá ok? Bom, então agora o número 3.10.1, capítulo 3, versículo 10. Vou ler o versículo, diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. A interpretação desse texto, irmãos, é porque realmente o último século e esse período que nós estamos vivendo, não, é um período, vamos dizer, em termos de tentação, seja ela, principalmente a tentação pelo poder, né? Aquilo que levou Satanás à queda, essa talvez seja a pior das tentações do homem, ok? O homem, ele quer ser uma autoridade. E a corrupção, quando o homem chega, né, numa posição de autoridade, a corrupção é muito comum, infelizmente. Às vezes nem a igreja escapa, ok? Às vezes nem a igreja escapa, ok? Pois bem, o versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, eles não sofrem essa tentação, e nem a pior delas, que vai ser a grande tribulação, né? Tá bom? E Jesus Cristo anuncia, olha, eu venho sem demora. Tá bom? E avisa ela, ninguém tome a tua coroa, é o 3.11.2. Lembrando que todas as igrejas até agora tiveram esse aviso, tá bom? Menos a igreja de Esmirna, né, que foi a exceção. Tá bom? E Jesus faz agora uma promessa, o versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Bom, então, se tornar coluna do templo de Deus, isso mostra a importância da pregação do Evangelho. Essa é a igreja chamada Igreja Missionária das 7 igrejas, porque contei alguns exemplos de pregação, né, de obra missionária sendo feita no mundo todo para vocês, tá ok? Então, aí a promessa é gloriosa, ser coluna do templo de Deus. Tá bom? E o versículo 13, para concluir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Essa frase também ela indica, como eu falei para vocês, vamos considerar que essa era de Filadélfia, ela pega os anos 1700, 1800 até o ano 1900, tá bom? Século 18 e 19, que normalmente é colocado assim. Tá bom? Então, nesse período, você encontra igrejas que estavam vivendo praticamente em liberdade desde os anos 1700. A Holanda era assim.
A Holanda, nenhum cristão mais podia ser morto. Ninguém podia ser morto. Okay? Eles, assim, às vezes tinha caso até de prender, mas enterrar vivo, matar, isso já não acontecia mais. Então, isso já não acontecia mais. Então, eles se destacaram por isso na pregação do Evangelho. Mas tinham aqueles países do mundo que ainda tinha perseguição. Por exemplo, no mundo árabe, os cristãos, eles não eram assim perseguidos, vamos dizer, mas eles não podiam evangelizar um muçulmano. Na Arábia Saudita, nós sabemos que até hoje não pode nem ter igreja. Então, mas naquele período tinha alguns cristãos sofrendo perseguição. Mas estou falando do geral, né? O padrão no mundo, tá ok?